Olá! Você respira bem? Uma pergunta meio estranha, já que respirar é algo que fazemos sem prestar atenção. A respiração é natural, é a maneira pela qual o organismo faz as trocas gasosas, oxigênio e gás carbônico, para nos manter vivos. E a respiração varia de acordo com as necessidades do seu corpo. Então, quando estamos mais tranquilos, a nossa respiração é lenta, calma. Se ficamos ansiosos, apreensivos, com medo, ela começa a se acelerar. Às vezes é uma respiração curta, como se a gente não estivesse aproveitando todo o potencial de encher e esvaziar os pulmões. O ideal é respirar pelo nariz, que melhora a qualidade do ar que entra. O nariz filtra, umedece e aquece o ar que vai chegar aos pulmões. Mas, muitas vezes, isso não acontece. Durante a atividade física, por exemplo, a necessidade de ventilação pode ser tão grande que o nariz não dá conta do recado. Então, ocorre respiração pela boca. Há também os casos de problemas fisiológicos, como desvio de septo, que dificultam a respiração pelo nariz. E aí, o ar entra e sai pela boca sem ser filtrado, aquecido, umedecido. Isso sem falar nas complicações de saúde, como asma e bronquite. Aí fica difícil respirar mesmo. No programa de hoje, então, nós vamos conversar sobre a importância de se respirar bem. Será que existe uma maneira correta de respirar? Exercícios de respiração melhoram a saúde como um todo? Muitas pessoas dormem mal, sem perceber que dormem mal por causa de apneia. Quais os riscos para a saúde? E como ajudar o respirador bucal? Os adesivos nasais têm sido muito usados e a gente pode inclusive ver nos atletas durante as competições. Como eles funcionam? Eles são eficazes? Para quem são indicados? E como são os tratamentos para melhorar a respiração? Essas são algumas questões do nosso debate de hoje. Aproveite para esclarecer a sua dúvida. Participe, mande perguntas e me diga, você respira bem? Está no ar, Pense Saúde. Participam do nosso debate de hoje sobre respiração os otorrinolaringologistas Dr. Bruno de Castro, o Dr. Eustáquio Nunes Neves e também o Dr. Marcelo Castro Alves de Souza. E como eu falei logo na abertura do programa, queremos incluir a sua dúvida, sua pergunta, comentário ou até mesmo seu depoimento nesse debate. Você respira bem? Participe com a gente, pode ser por telefone ou por e-mail. Os números são 3209-0119, aliás, o número 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Uma coisa tão, assim, espontânea, natural, ocorre naturalmente, que às vezes não para pensar como que você respira bem. Não sei, nunca parei para pensar nisso. Mas eu quero entender, quer dizer, qual que é a importância de respirar bem e o que seria respirar bem, doutor Bruno? Bom, boa noite ao telespectador, boa noite, Márcia, aos colegas. O respirar bem, como você já falou, é fisiológico. Se você está percebendo a sua respiração, preste atenção, provavelmente você não está respirando bem. Então, a partir do momento que você tem alguma queixa respiratória e está tendo algum transtorno, ou durante o sono, ou durante a atividade física, realmente você tem que prestar atenção na sua respiração e procurar um profissional competente da área para tentar solucionar o problema. O que a gente está falando aqui, porque a gente não presta atenção, às vezes algumas pessoas começam a fazer yoga, meditação ou pilates, que são exercícios que incluem respiração. Aí ela começa a perceber que nossa, eu nunca respirei com essa dimensão, com essa profundidade de inspirar e até de esvaziar o pulmão depois. Ou seja, a gente não usa a nossa capacidade toda, às vezes por não perceber ou por algum problema, né, doutor Eustáquio? Com certeza. Boa noite ao telespectador, boa noite aos prezados colegas, Márcia. Bem-vindo. Muito obrigado.
Com certeza é um ato automático, né? E que nós o fazemos por um estímulo cerebral, a nível do tronco cerebral, que de 5 em 5 segundos te dá o estímulo para respirar. E isso é controlado através da musculatura, do diafragma, dos músculos intercostais, que fazem expansão torácica, né? Através de nervos, nervo frênico, possibilitando a entrada do ar e oxigenação pulmonar e de todo o corpo, de todo né? o corpo a partir de então. Quando você citou não só Pilates, mas Tai Chi Chuan, pessoas que fazem, mentalizam o ato respiratório, elas conseguem tornar-se mais capazes de perceber o quão benefício traz o ato respiratório. Então, assim, existe um elo em termos de você perceber a sua capacidade respiratória e estar se beneficiando dela. Porque você respirar sem se ater a essa condição, as pessoas não dão o menor valor. É verdade. Né? E como o Bruno falou, você vai começar a perceber isso quando você tiver alguma patologia, algum alguma problema. coisa nesse sentido. Então, nós vamos entender um pouquinho disso, do que acontece, porque a gente fala em respirar, a gente pensa nariz, pulmão. Mas acho que o caminho é longo, tem muitos órgãos, esse trajeto, e aonde podem ocorrer problemas. Eu queria entender, doutor Marcelo, então, os outros órgãos, além, né, de nariz e pulmão, que participam, por onde o ar passa, e que podem acabar gerando ou não problemas nessa respiração. Bom, boa noite a todos, Márcia. A respiração, como a gente diz, respiração, o nariz serve para respirar. Então, o ar precisa entrar pelo nariz. E tudo isso começa bem na pontinha do nariz, que essa entrada narina, a válvula do nariz, é a área mais estreita. Então ela precisa funcionar bem. Então começa por aí. Depois nós vamos falar dos dilatadores nasais. E lógico, então o nariz, toda a mucosa respiratória, né? Como você bem disse, aquece o ar, umedece. Então, a fossa nasal tem uma área de superfície mucosa muito extensa, com seios paranasais, né, que ajudam nessas funções. Lá atrás do nariz tem uma região importante, um órgão importante, que são as tubas auditivas. Para o bom funcionamento dos ouvidos, é importante o nariz funcionar bem, porque o ouvido precisa de ar, né, também troca o ar. E depois, lógico, a faringe é um órgão que vai participar de duas funções, a da deglutição junto com a respiratória, né? E assim como a laringe, que tem a função de fonação da voz e da respiração. E essa é a nossa área de atuação, né? As veias respiratórias superiores. E depois tem a traqueia até chegar nos pulmões e nas terminações, né? Onde no final do caminho vai haver a troca gasosa, né? Mas esses problemas podem ocorrer muito nesse iniciozinho, né? Como você falou, né? Nas vias aéreas superiores. Então, a região do nariz é uma área de muitos problemas respiratórios, né? Nos nossos consultórios. A gente então está falando, você chegou a citar esses dilatadores, e uma coisa que a gente vê muito são pessoas que estão sempre congestionadas. Então, elas estão sempre fazendo uso de medicamento para respirar melhor. Não soro nasal, mas medicamento, que seria vasoconstritor para o ar sair. E se essas pessoas não usam esses medicamentos, é como se elas ficassem dependentes, elas não respiram bem. Pode gerar essa dependência, esse uso crônico de medicamentos para melhorar a respiração, ou seja, desses vasoconstritores, doutor Bruno? Sim, sim. Nós temos o que o Marcelo citou, o nariz não é simplesmente um tubo comum até descer. Ele citou a válvula nasal, que é o lugar mais estreito de toda essa via, que hoje a gente tem como via aérea única, né? A gente não vê mais via aérea superior ou inferior, a gente trabalha junto com os colegas da pneumologia e tal. Então é uma via aérea única.
igual como ele citou, existe uma mucosa de toda essa área. Ela tem algumas reentrâncias, inclusive vai até dentro do nariz, para todos os seios paranasais. É como se fosse um carpete que forra todas essas estruturas. Esse carpete ele tem uma função. O nariz é um órgão como qualquer outro e ele tem uma função. Nos casos das pessoas alérgicas, essa mucosa fica muito demasiada, muito inflamada. E existe uma infinidade de patologias, das famosas rinites dessa mucosa, a inflamação dessa mucosa. E uma delas, que a mais comum, que o telespectador pode achar, é a rinite alérgica. Mas existe também a rinite medicamentosa, que pelo uso excessivo dessas medicações de gotas, acaba gerando uma inflamação cada vez pior e cada vez mais trabalhosa para ser tratada. E, evidentemente, quando esse paciente chega ao nosso consultório, ele está viciado naquela medicação. E é difícil. Conta, porque senão ele não respira. Se ele para, ele não respira, né? Se ele para, ele não respira. Então, ele precisa realmente da nossa ajuda. Primeiro, remover essas medicações. Porque aí nós temos que abolir essa rinite medicamentosa para tratar realmente o problema dele. Então, ele traz um transtorno para o próprio nariz, lesando essa mucosa, usando essas medicações que acabam criando um certo vício. Quer dizer, esse é um dos problemas frequentes que podem ocorrer. Um dos problemas frequentes. No próximo bloco nós vamos ver outros que podem acontecer aqui e como melhor conduzir, porque já que nós vimos, respirar bem é extremamente importante para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Nós vamos para o intervalo, só que antes eu vou falar da campanha Faço Parte. Em 2015, a campanha Faço Parte precisa do seu apoio para continuar sua missão e concretizar os projetos de evangelização da Arquidiocese. Diga sim à campanha Faço Parte e a nossa missão não pode parar. Então, para saber como aderir à campanha, ligue em horário comercial para a Central de Atendimento nos telefones 3209-3559 ou 3319-6111. Agora um rápido intervalo. Enquanto isso, participe conosco. Você respira bem? Conta pra gente. A importância da respiração correta é o tema do nosso programa de hoje. E para participar, você pode mandar sua pergunta por telefone 3209-0119 ou por e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, vai mandando a pergunta e voltamos já já.